Já o Corinthians conseguiu pagar a primeira salgada parcela dessa temporada relacionada ao financiamento de seu estádio. E aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Hora de falar sobre o Corinthians, que pagou a primeira salgada parcela de 4 que ele terá de bancar em 2026 por conta do financiamento da Neoquímica Arena. O Corinthians acertou nos últimos dias cerca de 28 milhões de reais de repasse para a Caixa. Serão 115 milhões de reais nas 4 parcelas. As próximas em junho, setembro e dezembro. Imagine se você, presidente de um clube de futebol e com a necessidade de bancar quase 30 milhões de reais a cada 3 meses. Essa é a difícil missão do Corinthians por conta do financiamento do seu estádio, construído lá atrás, em 2014, mas com uma dívida ainda de 660 milhões de reais. O Corinthians tenta apressar a Caixa para responder aquela proposta de perdão da dívida em troca do repasse dos naming rights por 10 a 15 anos. Caixa ainda não deu o assunto como descartado, mas as tratativas não parecem estar perto de um acerto. Você sabia que o São Paulo se tornou... Bora te atualizar sobre o Corinthians com o Duílio Monteiro Alves virando réu em processo na justiça. E o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se tornou réu em ação por apropriação indébita. A situação bem parecida à que viveu alguns dias atrás o também ex-presidente André Sanches. A decisão de tornar o Duílio réu veio da juíza Elaine Palanielli. Importante registrar que Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro, também passa a responder a esse processo. A acusação do Ministério Público é de que Duílio Monteiro Alves teria usado um cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais durante os anos de 2021 a 2023. O valor total de gastos nesse cartão de R$ 41.800. Restaurantes de luxo, hotéis e compras em lojas chiques fazem parte dessa conta de R$ 41.800. O Ministério Público pretende condenar o Duílio e exigir que ele devolva a integralidade desses valores com juros e correção monetária. Tem mais uma informação importante do Corinthians. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão vota uma ampla reforma estatutária. Entre os temas que mais importam para o torcedor está a possibilidade de direito a voto para membros do fiel torcedor na eleição para presidente do Timão. Se existe alguma chance de o goleiro João Paulo dos Santos, hoje emprestado ao Bahia, virar reforço do Corinthians. Que história é essa de que João Paulo, goleiro que fez história com a camisa do Santos, pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu nesse final de semana. O João Paulo está emprestado ao Bahia e não vive uma boa fase por lá, ele é reserva. A situação é tão delicada para o João Paulo que o Bahia está buscando um outro goleiro. Bruno Bertinato, da Portuguesa, é um dos alvos. Então dá para dizer que se o Corinthians de fato levasse a história adiante, tirar o João Paulo do Bahia não seria um problema. A publicação que surgiu no fim de semana dá conta de que a maior dificuldade para trazer o João Paulo para o Corinthians é a identificação que ele tem com o Santos. Não sei se isso é uma grande realidade, levando em consideração, por exemplo, que o Palmeiras contratou recentemente Carlos Miguel, que era jogador do Corinthians. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, para saber se o Santos tem interesse em negociar o João Paulo com o Corinthians, em que pé estava essa negociação, e o Alexandre Matos me assegurou que não houve qualquer contato do Corinthians em relação ao goleiro. Só para completar, registrar que o Corinthians já conversou com o Neto, do Botafogo. Informação que eu tenho, vinda do Corinthians, é de que o negócio não avançou porque o Corinthians recebeu informações ruins em relação ao Neto no dia a dia. Lucas Arcanjo, do Vitória, foi especulado. Bruno Bertinato também. Há necessidade de compra desses dois atletas, o que faz deles dois nomes descartados. A saideira sobre o Timão, um tarólogo chamado Luiz Fernando tirou as cartas para prever o que vai acontecer com a passagem de Lingard, ex-jogador do Manchester United, no Corinthians. E segundo o tarólogo, a passagem vai ser agitada, com bons e maus momentos, e talvez com ele se perdendo por conta do ego. Se acredita em cartas, em previsões, já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa, beleza? Santos deve voltar para o Botafogo, mas nos últimos dias, Corinthians tentou atravessar esse negócio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes exclusivos dessa história. E Júnior Santos deve ser anunciado muito em breve como novo reforço do Botafogo. O que pouca gente sabe é que o Corinthians tentou atravessar esse negócio.
Nos últimos dias, Marcelo Paz, representando o Timão, e Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, conversaram, num primeiro momento, para que o Júnior Santos fosse emprestado até dezembro, com o Corinthians arcando R$500 mil por mês e os outros 500 mil sendo acertados por conta de uma dívida que o Corinthians tem para com o Atlético. Depois, surgiu a possibilidade de uma troca, com o Júnior Santos virando reforço do Corinthians e Pedro Raul atuando por empréstimo até dezembro no Clube Atlético Mineiro. Essa possibilidade agradou ao Paulo Brax, mas acabou sendo esbarrada por conta da contratação de Eduardo Domingues, o técnico atleticano que veio da Argentina, mas especificamente do Estudiantes, conhece muito pouco sobre o Pedro Raul e pediu para que esse negócio fosse retomado só mais para frente. O Botafogo entrou forte na parada, se acertou com o Atlético Mineiro e os últimos detalhes estão sendo trocados para um empréstimo até dezembro, com a maior parte dos vencimentos pagas pelo Botafogo. Júnior Santos, que foi artilheiro da Libertadores, viveu bons momentos com a camisa botafoguense. Ele, ao contrário da primeira vez em que o Corinthians tentou contratá-lo, até tinha o aval de Dorival Júnior para virar reforço alvinegro, mas prevaleceu a vontade do Botafogo e tudo se encaminha para que ele seja anunciado a qualquer momento. Só para completar o noticiário corintiano, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, tem reunião marcada para as 19 horas dessa segunda-feira com o Diogo Silva, representante do André. Esse encontro acontece no Parque São Jorge para tentar avançar ou não em relação à venda do atleta para o Milan. Já João Ricardo terminou seus exames, o goleiro que pertence ao Fortaleza e chegaria por empréstimo ao Corinthians. Se tiver tudo ok nos exames, ele assina contrato de empréstimo até dezembro, prorrogável por mais um ano, caso o Corinthians não seja rebaixado no Brasileirão. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! O Júnior está incomodado com a diretoria do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre Luiz Henrique, o ex-jogador do Botafogo que está no Zenit, deve ser vendido na metade do ano, caberia no seu time do coração. Hora de informação importante: Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante: os 2 gols, 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro.